Boa noite, doutor Paulo. Bom, então eu já gostaria de entrar exatamente dentro do que o Ministério, alguns ministérios públicos estão fazendo aí em todo o Brasil, né? Colocando, perseguindo pais, denunciando pais que não vacinarem seus filhos numa vacinação que não é obrigatória. O que esses agentes públicos estão fazendo, se eles estão cometendo algum crime aí sob a sombrinha, o guarda-chuva do Ministério Público, se eles estão protegidos por serem membros do Ministério Público e o que os pais podem fazer contra essas inconstitucionalidades. A primeira coisa, Ana Paula, boa noite, obrigado pela pergunta, é procurar a polícia, né? Porque isso é crime, é caso de polícia. Por que é caso de polícia? Primeiro, como eu disse, a vacinação não é obrigatória. E é importante dizer para todos que a ADI 6586 e 6587, que foi julgada pelo STF em dezembro e transitou em julgado em abril, ela deixou claro lá na sua ementa que qualquer ato de restrição à atividade ou à entrada ou saída de qualquer local, somente em decorrência de lei. E decreto não é lei, eu sempre digo isso para as pessoas que me perguntam, decreto, portaria, não é lei. E qualquer ato de constrição ou mesmo de restrição de ir e vir, com obrigatoriedade de vacina, tem que ser através de lei. E o Ministério Público, ele tem usado uma tática de aterrorizar a população, e isso me deixa muito preocupado, porque pela Constituição Federal e pelas atribuições do Ministério Público, ele tem a função custos legis. O que é custos legis? É o defensor da lei. Então, como é que quem tem essa função afronta e viola direitos que estão legalmente constituídos? Por exemplo, o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém é obrigado a submeter a tratamento médico que coloque em risco a sua vida. E também o artigo 21 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o poder familiar para o pai e para a mãe, ou seja, o poder decisório sobre os menores. E também está lá no artigo 1630 e 31 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, todos esses arroubos autoritários que os ministérios públicos têm feito estão absolutamente contrários à legislação, contrários à Constituição e principalmente ao Código de Nuremberg, que veda a utilização de seres humanos como cobaias. E aí eu trago para vocês que é importante por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito isso. Ontem soltou uma nota técnica lá em conjunto com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. E legal. E o Ministério Público do Ceará está fazendo algo que é muito mais grave, porque ele está literalmente utilizando de ameaças contra prefeitos com ações civis públicas se eles não implementarem a vacinação obrigatória. E o que é mais grave, ameaça com o tal do acompanhamento pelos conselhos tutelares, pais e mães que não querem que seus filhos sejam submetidos ao experimento vacinal. Então, o que eu fiz, por exemplo, como cidadão e como eu tenho uma filha que mora em Fortaleza, eu tive que representar o Ministério Público do Estado do Ceará no Conselho Nacional do Ministério Público e denunciei 5 crimes que eles estão cometendo. Crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Crime de ameaça, 147. Crime de perseguição, 147A do Código Penal. O crime de abuso de autoridade, artigos 30 e 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Ou seja, eles não podem utilizar esses subterfúgios de coação contra o cidadão e, o que é pior, estão mentindo. O Ministério Público do Estado do Ceará está mentindo à população cearense quando ele diz que a vacinação da Covid está na Lei 16.926 de 19. Ora, a lei foi sancionada em 2019. Será que em 2019 existia pandemia para incluir? Não. Eles estão utilizando a falta de informações das pessoas, inclusive de que a vacina da Pfizer contém em sua composição açúcar. Então, como é que um pai, uma mãe pode ter a segurança de utilizar um experimento vacinal desses se a própria vacina na bula diz claramente que ela não é recomendada para quem tem diabetes? E isso o poder público está omitindo da população. Isso é crime.
Isso é crime contra a saúde pública? Isso é crime. Ou seja, contra crimes, a representação criminal, queixa-crime, inclusive extensivo a diretores de escola que barram as crianças e que constrangem. Se você tem o seu filho constrangido, segregado, violado o seu direito, vá até a delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrências contra essa pessoa, contra juiz que diz que vai perder o poder familiar. Isso é mentira, isso é terrorismo. Estão praticando o terror contra as pessoas por falta de informação.